Graças e paz, irmãos. Eu estou aqui para trazer uma palavra para os irmãos que está no Salmo 46, uma palavra oportuna e que também nos lembra um pouco do que estamos vivendo. Diz assim a palavra de Deus: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O interessante é que esse texto ele revela um tempo em que Israel passou de isolamento, quando o rei Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu e cercou Jerusalém e tentou conquistar Jerusalém. O reinado do rei Ezequias estava em crise por causa disso. Havia um cerco ali onde não havia entradas de água e não havia entradas de comida. A primeira coisa que os reis faziam era justamente isso: isolar para que não entrassem nem alimento nem água, e com isso trazer para aquela população um ponto crítico para que eles se rendessem. Porém, o salmista nos revela que Senaqueribe não conhecia o Deus de Israel. E por isso ele inicia dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Porque aquele povo estava angustiado, aquele povo estava preso dentro de suas casas, dentro do seu lar, sem saber o que fazer. Porém, Deus era o refúgio e o socorro bem presente. E uma coisa interessante é que o salmista diz que mesmo que a terra virasse de cabeça para o ar, mesmo que a terra caísse em colapso, Deus seria o refúgio e fortaleza. Sabe por quê? Porque no meio daquela cidade havia fontes de água que Senaqueribe não conhecia. Então Deus ele manteve o povo sustentado. Mesmo com cerco em Jerusalém, Deus sustentou o povo. E aí o salmista diz que aquelas águas alegravam a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E ele revelava que Deus, a presença de Deus estava no meio daquela cidade. Mesmo que Senaqueribe tentasse contra o povo, Deus estava no meio da cidade, cuidando daquela cidade. E eles sabiam que Deus ajudaria a romper da manhã. E aí o salmista diz que eles se embraveciam, eles se moviam, mas Deus foi quem levantou a voz e a terra teve que ficar calada. E aí ele brada que o Senhor dos Exércitos estavam com eles e chama e convida o povo para ver as obras do Senhor, como ele livrou Israel daquele povo, como ele quebrou os carros daquele povo, como ele cortou a lança e queimou o carro no fogo. E ele nos dá uma grande lição: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. E aí o salmista nos dá quatro grandes lições sobre Deus e sobre este salmo. A primeira lição é que Deus é o refúgio e fortaleza, o socorro presente
Ele está presente, Ele está naquele momento, não em outro momento, não em outra hora, mas agora, quando você clamar, Ele está presente. A segunda lição é que Deus está no meio da cidade e ela não será abalada. Deus está no meio do seu povo. Deus está cuidando do seu povo e ele jamais será abalado. A terceira lição é que Deus, ele faz obras no meio do seu povo e ele cuida do seu povo. E a quarta lição é que devemos ficar parados, quietos. Algumas versões vai dizer: parem de brigar e deixem Deus ser Deus. O problema é que muitas vezes não queremos deixar Deus ser Deus, mas devemos deixar Deus ser Deus em nossas vidas, porque Ele, o Senhor dos Exércitos, está conosco. Ele é o nosso refúgio. Por isso, diante de toda a tribulação, de toda a angústia, de toda a aflição que estamos passando, saiba que o Senhor está conosco. Ele é o nosso refúgio.